Vamos começar o nosso vídeo número 5, que é a pintura na toalha juntamente com o sabonete, que é uma ideia para presentear. Eu aqui já risquei, conforme eu já dei orientações no vídeo número 1, risquei com papel carbono o risco de margaridas. Nós vamos começar com as margaridas porque ela é mais fácil e muito delicada e fica muito bonita. Então eu comecei aqui para o vídeo não ficar longo e eu vou terminar. O que nós fazemos? Depois de riscar no tecido, no caso no barrado da toalha, nós vamos primeiro começar pela sombra. Como a margarida tem a pétala branca, nós temos que fazer uma sombra num tom bem mais forte, bem mais escuro. Eu sugiro, eu vou fazer aqui como modelo, a cor violeta. Como fundo, porque você pintando o branco em cima, você vai destacar mais. Por exemplo, se a toalha é branca, se você pintar branco em cima do branco, vai desaparecer. Então, fazendo o fundo violeta, ele destaca bastante. Então, como nós fazemos? Nós fazemos aqui assim. Olha, eu pego a tinta, coloco na paleta, eu coloquei o violeta aqui. Veja, aí o pincel 456, tamanho 10, que é o pincel de cerdas retas, que é esse aqui. No vídeo número 1, eu explico bem o motivo pelo qual a sombra tem que ser feita com ele. Porque ele tendo as cerdas assim, retas, a tinta espalha melhor, para espalhar melhor a sombra. Então eu venho com ele aqui, eu coloco ele na tinta, de qualquer jeito, não precisa ter um jeito especial. Coloquei ele na tinta, a tinta violeta é uma cor forte, eu não posso ir com todo esse acúmulo de tinta aqui, porque senão vai borrar, vai ficar feio. Eu tiro o excesso do lado, olha, aqui do lado eu tiro bem, ó. Depois que eu tirei o excesso, veja, o pincel ele fica todo sujo, mas sem pelotes de tinta. Então ele fica assim por igual. E aonde eu vou começar a sombra? Veja aqui, eu risquei a margarida, mas não risquei as pétalas da margarida, só risquei o miolinho. Agora vocês vão entender por quê. Eu risquei o miolinho e as folhas. As pétalas, uma por uma, não precisa riscar. O miolinho é só para você ter uma referência aonde que você vai colocar a margarida. Por que não precisa riscar as pétalas? Porque a sombra, essa sombra violeta, eu vou colocar ela aqui assim no miolinho, ó, com o pincel em pé, sem apertar. Eu vou colocar, olha, o excesso vai ficar no centro da margarida, ó, e eu vou espalhando o que vai excedendo para fora, ó. Aqui eu venho com o que sobra, ó. Veja essas outras. Aqui embaixo da margarida tá o excesso do violeta, o excesso de tinta. Aí quando eu pinto a margarida em cima, destaca o branco. Então, depois que eu tirei o excesso da tinta aqui, ó, eu espalhei, eu vou jogando ela para o resto. Aqui eu tenho outra margarida. Então, novamente, eu vou vir novamente aqui, pegar a tinta, tirar o excesso, bato bem para o pincel não ir assim, olha, com pelote de tinta, como tá aqui, olha, tá vendo? Assim não pode, senão aí vai ficar uma sombra muito exagerada. Então, tiro o excesso, aí o pincel vai sujo, mas sem pelotes de tinta, ele vai todas as cerdas iguaizinhas, ó. Então, eu vou vir com esse acúmulo de tinta aqui no miolinho da outra margarida, ó. Veja, aqui no miolinho, eu tiro a concentração. E o restante eu vou espalhando suavemente, girando. No vídeo número 1, por isso que eu digo sempre para vocês se inscreverem no canal e acompanhar todos os vídeos, porque um vídeo ele é mais ou menos sequência do outro. No vídeo número 1 eu explico bem os detalhes da sombra, como que pega a tinta, como espalha a tinta. Olha, aqui eu coloquei o acúmulo do violeta aqui no centro da margarida. Então, eu tenho as duas margaridas com excesso de tinta violeta. Então, agora aqui, veja aqui na outra sombra, eu joguei um pouquinho de verde, um pouquinho de amarelo, mas eu não posso pegar o verde e amarelo agora. Por quê? Porque a cor violeta é uma cor forte. Se eu pegar verde ou amarelo, vai ficar marrom. Então, o que eu faço? Eu lavo o pincel, tem que lavar o pincel, tirar a tinta violeta do pincel. Depois que lavar bem, enxugo o pincel
enxugo o pincel, aí eu venho com ele limpo, ó. Agora eu vou pegar a tinta amarela, que é a cor mais clara, a mesma forma, ó. Molhei na tinta amarela, tiro o excesso aqui do lado, tirou o excesso, aí eu venho com o amarelo em volta das folhas aqui, olha, venho aqui, olha, em volta das folhas, jogo um pouquinho de amarelo aqui, de forma aleatória, não tem uma direção muito certa, um pouquinho aqui, aí quando eu perceber que já está saindo o acúmulo de tinta, aí eu vou misturando com o violeta, olha aqui, misturo um no outro, veja aqui como ficou bem espalhado, bem misturado, né? Depois que eu joguei um pouquinho do amarelo, eu limpo o pincel aqui, olha, aqui, limpo o pincel no pano mesmo, sem molhar. Aqui eu só molho, só lavo quando tem o violeta, porque o violeta é muito forte, muito escuro, mas só o amarelo, é só limpar. Eu vou pegar agora um pouquinho do verde. O verde, eu vou usar agora aqui verde musgo, é um verde um pouquinho mais escuro, tiro o excesso, a sombra é sempre assim, pegou, tiro o excesso do lado, aí eu venho com um pouquinho de verde no resto das folhas aqui, ó. Eu jogo um pouquinho de verde aqui, misturo junto com o violeta que tá aqui e jogo. Agora aqui vocês observam o quê? Que tem uma divisão, isso aqui é feio, olha, veja aqui como tá bem esfumaçado, né? Essa divisão não pode ficar. Então aqui eu apenas coloquei a tinta, agora eu vou esfumaçar, limpar o pincel, pode vir aqui, ó, limpa o pincel num paninho, num papel toalha, eu gosto de um paninho velho, você vai, ó, agora com o pincel, ele seco e quase limpo, eu vou esfumaçar. O que é esfumaçar? Vai girando, olha, vai girando, sem apertar o pincel, vai girando, ó. Quando vai entrando uma cor na outra, aí o violeta vai entrar no verde, o verde vai entrar no amarelo e vai girando, até desaparecer essa marca, essa divisão, olha, você tá percebendo? Olha, ele tá, aqui fica forte e aqui vai esfumaçando, vai ficando fraco. Bom, detalhes da sombra, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, porque eu explico no vídeo número 1. Eu apenas estou dando mais uma dica da sombra, só para ter uma ideia de como fazer a sombra debaixo da margarida que é branca. Que no caso aqui, eu tenho que pintar o miolo da margarida. Mas você vai perguntar, mas eu fiquei sem referência nenhuma as pétalas, não precisa estar arriscado. Eu sei que aqui eu tenho uma margarida, aqui eu tenho outra. É só a localização dela. Olha, quanto mais você girar, se você sentir, por exemplo, se você está num lugar muito quente, às vezes isso aqui seca rápido. Você dá uma molhadinha no pincel, torna a enxugar ele, porque o pincel tem que estar seco, mas ele está limpo, mas está úmido. Então ajuda a espalhar, ó. Vai girando, ó. Ele úmido, aí vai espalhando o amarelo com o verde, aí vai misturando tudo. Vai misturando. Olha, aqui eu não vou aprofundar, tá vendo? Depois que eu pinta, fica essa tonalidade bem suave. Não tem uma divisão. Eu tenho que terminar assim aos poucos, esfumaçando até gira, até você sentir. Se você sentir que a tinta secou, lava o pincel e traz ele úmido. E trazendo ele úmido, ele ajuda a espalhar. Então aqui já acabou a nossa sombra. Então como que eu vou saber que eu tenho uma margarida aí? Então vamos fazer o miolinho da margarida. Eu sei que eu tenho uma aqui e outra aqui. Então eu vou com o lápis, como a tinta violeta tampou, eu faço uma simulação, uma coisa assim. E o miolinho nunca é redondo, é sempre oval, ó. Apenas uma marquinha, só para você ter a referência. Uma aqui e outra aqui. Eu não vou fazer as folhas, porque as folhas eu tenho ela no vídeo número 2. Aliás, desculpe, o vídeo número 1 eu dou a ideia total de sombra e folhas. Então, procura o vídeo número 1, que aí você tem ideia de como fazer as folhas. Nós vamos nos concentrar apenas na margarida. Então, eu fiz mais ou menos a marca aonde eu quero colocar a minha margarida. A margarida, eu vou fazer ela com branco. Então, como o violeta está embaixo, eu venho com o pincel, é o pincel 226,
número 8. Ele é o pincel 226, é da linha da Condor, a linha Toray. Esse daqui é o número 4, mas pode ser até o número 8, 4, 6 ou 8. Esse 226 é o pincel língua de gato, ele é um pincel de pelos sintéticos, ele é ótimo para fazer isso. Tá vendo? Ele tem uma cerda mais ou menos aparada, redondinha, não sei se dá para observar. Ele facilita demais fazer a margarida, detalhes assim de folhas pequenininhas. Então eu recomendo. Agora, se você não tiver, pode ser pincel de pelos assim como esse aqui, que é o 225, que é pincel redondo. Tá vendo? Ele é arredondado, ele é todinho redondinho. Também ajuda a fazer a margarida, ele é muito bom. Mas eu vou fazer essa daqui com 226, tamanho 4. Esse aqui é o 4, mas pode ser até o 8. Então, o que eu pego? O pincel 226, eu molho para tirar, para dar uma umidificada, para ele ficar úmido. Dou uma enxugadinha. Aí eu venho na tinta branca. Como é que eu pego a tinta branca? Eu simplesmente, não é mais aquele mingauzinho. Agora, eu vou molhar ele inteiro, assim, dos dois lados, para ele ficar bem cheinho de tinta. Ele tem que estar bem cheinho, principalmente quando vem na toalha, porque a toalha chupa. Até aqui, essas margaridas, eu vou refazer, porque na primeira pincelada, o tecido chupa a tinta. O ideal é dar uma segunda pincelada, para ficar bem definida a pétala da margarida. Então eu molhei, bem molhadinho, bem cheio de tinta. Aí eu venho aqui. Eu vou fazer a primeira pétala da margarida. Aqui eu imagino que está o miolinho, porque o miolinho nós vamos fazer depois. Então eu venho com o pincel, aqui assim, ele pode estar deitado, ou tanto assim deitado como assim. Com um acúmulo de tinta aqui assim, e puxo para baixo. Faço uma gotinha. Ó, vou novamente, nós vamos fazer várias, aí vocês vão ver bem direitinho. Eu fiz a primeira aqui, ó, uma. Aí eu vou fazer a segunda e a terceira do lado. Uma do lado, ó, pegando sempre bastante tinta, ó. Uma bolotinha de tinta, ó. Eu venho aqui na segunda e puxo. Sempre de fora para dentro, nunca de dentro para fora, né? Eu coloco ele aqui assim, o acúmulo de tinta fica aqui, e aí eu puxo. Faz uma espécie de gotinha. Você pode até refazer, olha, que às vezes esse tecido aqui, ele é etamine, e o etamine tem esses buraquinhos, então ele chupa bem a tinta, então pode pôr bastante tinta, ó. Eu peguei, olha, veja, uma bolotinha bem generosa de tinta. Olha, eu fiz a primeira, uma de um lado, outra do outro. Agora aqui eu vou fazer essa outra aqui assim, meia de banda assim, ó, dando uma curvinha, dá um charmezinho na margarida. Então eu fiz uma de lá e vou fazer a outra de cá, ó. Eu coloco, puxo meio de lado. Vou fazer novamente, ó. Coloco e puxo a gotinha de lado. Vou fazer as demais daqui embaixo, ó. Também fazendo curvinho, ó. As de baixo, a pétala de cima pode ser um pouquinho mais longa, as de baixo você pode fazer ela um pouquinho mais curta, que dá a impressão da margarida levemente dobrada. Ó, coloca e puxa pro centro. Que o miolinho depois a gente faz. Peguei uma bolotinha, olha, bem generosa, bastante tinta. Aí eu venho aqui, coloco no trabalho, aqui tá faltando uma pétala, ó. Coloquei. Se vê, o acúmulo de tinta fica na pontinha da pétala, aí eu puxo. E aí tá pronta a nossa margarida. Vamos fazer outra, mais uma para treinar bastante. Isso daqui tem que treinar. Então aqui eu usei uma toalha para treino. Eu comprei uma toalha mais baratinha, essas toalhas de lavabo pequenininha, que é bem baratinha. Treina nessas, antes de chegar na toalha de banho, a toalha grande, né? Então treina bastante nessas aqui, ou mesmo no tecido qualquer. Faz primeiro os primeiros testes, depois você teste de sombra, depois você vai para uma toalha maior. Então vamos fazer a nossa outra margarida. Veja aqui, eu risquei o miolinho, ó, o miolo oval. Por que eu digo oval? Para ela ficar para não ficar assim tão parecendo um sol,
não é um só. A margarida, tem as pétalas, ela não é assim, é de pétalas aleatórias, é uma aqui, outra ali. Então, por isso que eu faço ela oval. Veja aqui, eu peguei a tinta novamente, olha, a bolotinha de tinta. Aí eu venho aqui, eu vou começar por essa de cima. Coloquei, a tinta ficou aqui, aí eu puxo para baixo. Coloquei e puxo. Novamente, peguei a outra bolotinha, coloquei do lado e puxo. Coloquei a outra amiguinha dela aqui do lado, ó. Pronto. Aí eu venho aqui do lado, eu vou tentar fazer ela com uma curva, uma leve curva. Olha, aqui eu coloco. E ela vem aqui assim. Eu coloco aqui. Sempre começando por cima. Aí eu venho aqui e puxo por cima. Essa aqui tem várias formas de se fazer margarida. Eu estou ensinando a maneira mais simples para você começar. Porque se eu começar por mais complicada, aí nós podemos dar formas, dobras na folha da margarida, mas isso é com o tempo. Vamos começar pela simples, que é para fazer uma toalhinha de lavabo, uma toalhinha de rosto. E mesmo a simples, você vê, fica bonitinha, não fica... Depois, com o tempo, você vai aperfeiçoando, você vai misturando outras cores na margarida, mas isso com o tempo. Tá vendo aqui? Aqui a tinta já não chupou, não ficou apagada? Que essa daqui também vai ficar. Conforme vai secando, o tecido vai chupando a tinta. Eu vou, olha, dar um leve toquezinho, agora menos tinta, né? Só nas pontas, olha aqui, ó. Leve toquezinho, só para acentuar a cor. Então, você pode observar que o violeta, ele quase desaparece. Porque às vezes fala, essa cor violeta é uma cor tão forte, tem que ser cor forte, para margarida sobressair. Você pode usar violeta, pode usar o magenta dá uma cor bem bonita. Você pode usar o rosa escuro, fica linda a margarida com um fundo de rosa escuro. O azul marinho também fica bonito. Você pode fazer uma composição só de azul. Com azul marinho, você no lugar do violeta. Tá vendo que eu tô refazendo todas as pétalas que estão meio apagadinhas, elas já estão criando mais vida, ó. Você não precisa... O que eu faço da margarida, eu estou começando pela margarida, nós vamos fazer muitas flores, mas que a margarida é mais simples, né? Então, para você fazer, não deixa de fazer. Treina até que você vai conseguir. Quando você conseguir, você vai ter E outra, dar um presente para uma pessoa, um presente pintado por você, nossa, não tem quem não se agrade. Qualquer pessoa vai gostar. Então, aqui fica a nossa margarida pronta. Agora, o que está faltando? O miolinho dela, né? Como que nós vamos fazer o miolinho? O miolinho pode ser feito com esse pincel mesmo. Esse que é o 226, tamanho 4, 6. Você vai com amarelinho. Como que é? Novamente, ó, eu tirei a tinta branca, ele está limpo. Eu coloco ele dentro da tinta amarela aqui, ó. Molho bem cheinho de tinta. Aí eu venho pra cá, ó, nesse miolinho. Só que, como eu disse, não vamos fazer ele redondo, vamos fazer ele batendo assim, olha. Porque o miolinho da margarida não é uma bolinha redondinha certinha. Ele é todo falhadinho, né? Ó, eu voltei novamente com um pouquinho mais de tinta. Ele fica, ó, tá vendo? Meio oval. Não ficar totalmente redondinho. Eu vou fazer esse miolinho da outra, ó. Aí tampa esse centro que ficou feio, tá vendo? Esse centro que ficou feio. Então agora tampa tudo, ó. Muito fácil de fazer. Depois que eu venho com amarelo, eu pego com esse mesmo pincel, um pouquinho, mas bem pouquinho. Tem que tirar o excesso da tinta, bem tiquinho, de vermelho. E eu dou uma manchadinha de vermelho. Um pouquinho demais. Ó, tá vendo essas outras aqui? Dá uma leve manchadinha de vermelho, ó, bem pouquinho, ó.
em um dos cantinhos. Agora nós vamos com o pincel 422, número 0, que é o pincel de filete, que é esse daqui. Nós vamos pegar a tinta sépia, eu gosto do sépia, mas pode ser marrom também. Olha, eu molho a pontinha do pincel no sépia, bem pouquinho, também não precisa ser muito, você pode até tirar se tiver excesso, porque são leves batidinhas, ó, que você coloca aqui em volta. Aí eu achei que foi muito pouco, vamos um pouquinho mais. Ó, tá vendo? Aí um leve batidinha de marrom. E aleatória, não é uma coisa assim certinha. Mas uns leve pingadinhos em volta aqui, ó. Aqui vai dar pra ver melhor. Bem delicadinho, que também não pode ser uma pinta muito grande, né? Que são aqueles pólenzinho da... Aí você pinta as folhas, como eu disse, procura no vídeo número 1, pinta as folhas, você aperfeiçoa a sombra e assim tá pronta a sua margarida na toalha. Agora eu tenho aqui as margaridinhas pintadas no sabonete, que é a mesma coisa. Eu peguei, molhei o pincel na tinta, mas o sabonete, sabe qual é a diferença do sabonete para a toalha? Na toalha eu uso a tinta de tecido. O sabonete, o ideal é usar tinta acrílica, porque ela tem uma aderência mais fácil, é melhor. Ela tem é melhor para o sabonete. Então, aqui eu usei a tinta acrílica. Eu dei uma leve esfumaçada no fundo. Veja aqui, olha. Eu dei uma leve, igual eu fiz aqui. Eu peguei o violeta, tirei o excesso, dei uma leve esfumaçada e fiz o fundo. Aí eu marquei o lugar de 2 margaridinhas das folhinhas e eu fiz as folhinhas. Eu vou fazer aqui, nesse sabonete, que eu não precisa de dar fundo, porque às vezes tem muitas pessoas que acham difícil, que é o sabonete de glicerina. Como ele já é escuro, você não precisa fazer sombra. Olha, veja aqui, ele já é escuro. Tem o sabonete de glicerina, tem esse aqui, que é vermelho, esse daqui, que é o violeta, que é uma marca bem barata. Você pode treinar, não começa nos sabonetes de marca mais qualidade, para treinar esse sabonete comum. Então, ele é de glicerina, então como ele já é escuro, você não precisa fazer sombra. Então eu vou fazer a nossa margaridinha aqui. Olha, veja, eu vou marcar com o lápis, levemente, só para ter uma referência, uma margaridinha aqui e outra aqui. Vou fazer 2. E vou fazer uma folhinha aqui e outra folhinha aqui. Depois eu posso preencher com mais, mas para o vídeo não ficar longo, eu só vou fazer essas 2. Primeiro eu faço as folhinhas. O que eu pego? Eu pego a tinta, eu vou pegar aqui a tinta verde folha. Eu pego de um lado, eu molho o pincel de um lado, o mesmo pincel, com o mesmo pincel, 226, tamanho 4. Aqui precisa ser o 4. Na toalha você pode usar até o 8, mas aqui tem que ser o 4, por quê? Porque é pequeno. Então se você usar um pincel grande... Então olha, eu molhei um lado do pincel aqui e o outro lado na tinta amarela. No verde folha e na tinta amarela. Que é que ele vai ficar, que é chamado a dupla carga. Quer dizer, 2 cores no mesmo pincel. Molhei aqui e molhei aqui, ó. Ele tá verde e amarelo, bem patriota. Então vamos lá. Eu vou pintar a folhinha, eu ponho ela de cabeça, assim, de a ponta para cima. Eu começo de cima para baixo, olha. Eu faço uma vírgula. Aí do outro lado não precisa nem pegar mais tinta, porque a folha é tão pequenininha, não precisa mais tinta. Eu começo, ó, eu faço uma pontinha aqui assim. Lisa. Ó, eu vou pegar novamente, porque a tinta acabou, só para dar um retoque final, ó. Uma vírgula para lá e uma vírgula para cá. Fez uma folhinha, é bem simples. Ela fica borradinha, agora depois eu vou com branco. Ó, eu ponho tanto verde para cima, o amarelo, é só para misturar, para não ficar totalmente verde, fica mesclado, ó. Eu fiz uma para cá. Agora eu vou molhar novamente o verde e o amarelo e vou fazer outra para lá. Não é fácil, olha, é muito simples, muito. Você pode dar um... E
no sabonete colorido, ela fica bem... Eu vou fazer até mais outras duas aqui, pra treinar bastante. Ó, fiz uma vírgula pra lá, outra vírgula... Pra aparecer a pontinha da folha, outra vírgula pra cá. E aí tá a folha pronta. Mas eu quero colocar, pra complicar, eu expliquei no vídeo número 1, esse jeito de fazer folha. Eu venho com um pouquinho de branco, eu pego o pincel 422, olha, veja, o 422, que é o de filete, eu molho ele na tinta branca, ó, molhei na tinta branca, a pontinha, bem pouquinho, e venho aqui, ó, na nossa folhinha, ó, eu vou colocar essa pontinha de tinta aqui e vou fazer uma curvinha, e aí eu dou uma leve puxadinha, ó, bem delicadamente pro centro da folhinha. Dá uma clareada na folha. Ó, eu vou pegar novamente aqui, faço uma curvinha. Peguei pouco, muito pouco. Quando você vê que você pega pouco, você pega um pouquinho mais. E puxa aqui. Vou novamente. Fazer outra vez. Tem que treinar, fazer muito. Ó. Aqui, ó, ficou até um pouquinho melhor. Aí você... Assim faz as folhinhas. Agora nós vamos começar a pintar a margarida. Depois de fazer o miolinho, mais ou menos o local onde a gente pretende fazer o miolinho, nós vamos começar com o pincel 225, o tamanho 12, que é o pincel... No caso do sabonete, o ideal é esse pincel redondo, porque ele é mais fino, ele é, olha, o ideal é esse pincel redondo aqui, que ele tem a pontinha mais fina, porque a margaridinha aqui é menor. Então eu vou pegar, molhar a pontinha do pincel aqui na tinta, só a pontinha, porque não pode excesso de tinta, porque a nossa margaridinha aqui do sabonete, ela é pequena. Então eu vou fazer igual a outra, olha, eu vou fazer uma assim, em cima, aí eu molho novamente a pontinha, faço uma de lado, molho novamente, cada uma que você fizer, você vai molhando, e uma de lado, molhou aqui assim, pinta, essa aqui faz uma leve curvinha, observou como que quando eu digo assim, você coloca e faz uma espécie de uma vírgula, fazendo uma curvinha que dá um charme na margarida, que ela não fica aquela coisa aí, parecendo uma estrela. Aqui de baixo para cima, fazendo uma curvinha. Você faz assim, uma de um lado, uma de outro. Você vai olhando aonde você vê, você sente que você quer uma pétalazinha aqui, eu quero mais outra pétalazinha. E aqui eu vou fazer a última. Pronto, a nossa margaridinha do sabonete. Olha, não é fácil, é muito fácil. Ó, aqui eu vou fazer outra margarida, ó. Primeiro a primeira em pezinha. As outras, uma de um lado, já vai fazer inclinada. A outra do outro lado, inclinada. Pega um sabonete desses comuns, pinta todos os seus sabonetes que você tem na sua casa, que você vai treinar e dá um sabonete. Às vezes você não quer dar um presente, uma toalha, uma coisa, você dá um simples sabonetinho. Olha que lembrança bonitinha, feito, pintado por você. Não é uma ótima opção de presente? Aí depois que você fez todas as nossas pétalazinhas, você lava o pincel e nós vamos com esse pincel mesmo, o próprio 225, tamanho 12, esse aqui é o 12, mas pode ser 10, você veja aquele que for que você tiver na sua casa, você molha na amarela, novamente a ponta inteira, e dá leve batidinhas, ó, para fazer o miolinho dela. Eu vou pegar novamente, porque eu achei um pouco. Você observou? Não precisa fazer sombra aqui, que o sabonete já é escuro. Tem um sabonete rosa, cor de rosa, é muito bonito. O de glicerina. Tem várias marcas no supermercado, você compra no supermercado, é baratinho. E tem marcas boas, quando você conseguir já pintar bem feitinho tudo, você compra uma marca melhor, né?
Você pode colocar dentro de uma caixinha de acetato, mesmo a toalhinha, o conjunto, a toalhinha com sabonete, numa caixinha de acetato, uma caixinha de papelão, um lindo presente. E depois você pode fazer arabescos com pincel, aquele de filete. Você pode molhar na tinta verde, na tinta amarela e fazer leves filetinhos assim, ó. Ó, filetinhos. Como aqui eu fiz, olha, veja nesse aqui, eu fiz uns batidinhos. Ó, faço uns batidinhos. Como que eu faço batidinho? Com pincel fininho mesmo, com pincel de filete. Eu chego aqui, depois que eu fiz, eu levo as batidinhas, ó. Começando aqui eu começo mais largo e depois eu vou terminando mais fininho. Mas leves batidinho, ó. Veja, aqui eu fiz bastante. Leves batidinho. Aqui, nesses espaços que ficam vazios, é feio deixar esse espaço vazio. Aqui, por exemplo, ó. Então, você faz leve batidinha, você preenche os espaços, mesmo na toalhinha. A toalhinha também. Veja aqui. Ó, eu vou mostrar bem de perto. Esses espaços vazios, você faz batidinhas, leve batidinha. As batidinhas eu também ensinei no vídeo número 2. Procura lá no vídeo do número 2 que eu ensino bem detalhadamente preenchendo esses espaços vazios. Depois que você terminar de pintar o seu sabonete, você deixa secar, de preferência até no dia seguinte, que ele estiver bem seco. Aí você dá uma mão generosa de verniz geral. O verniz geral, ele é solúvel com solvente, não é solúvel em água. A tinta acrílica, a tinta de tecido, sim, é solúvel em água, mas o verniz geral é com solvente. Por quê? Você passando uma mão generosa de verniz geral nele, você passa só aqui na parte de cima, porque você pode usar o sabonete depois. Aí ele vai desgastando aqui embaixo e a parte pintada vai ficando, ela não estraga. Por isso que tem que ser um verniz solúvel em solvente, porque senão depois quando molha sai, né? Então passa uma mão bem generosa, bem para ele ficar também com brilho, ficar bem. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender e faça várias peças dessas que você vai ver. Até vender um presente nosso, agora vem Dia das Mães, muitas pessoas. Aqui eu fiz, que foi o Amor Perfeito. Aqui eu fiz a rosa, mas isso com o tempo vocês vão treinando. Eu vou dar mais, nós vamos chegar na rosa, no Amor Perfeito, que é mais detalhado. Eu dei a margarida, porque a margarida é mais simples. Espero que vocês tenham gostado. Mande seus comentários, que eu vou estar esperando a sua opinião. E também, se vocês quiserem alguma sugestão do que pintar, mande uma mensagem que eu respondo. Tá? Então, até o próximo vídeo.